Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, comigo, no podcast com Tainara Araújo. Hoje nós estamos com uma convidada especial demais. Ela tem uma história inspiradora, maravilhosa. É mãe, empreendedora e apaixonada pelo universo do bem-estar. Gente, eu pus aqui, sabe, aquele resumo aqui, mas ela vai falar tudinho aqui, viu? Formada em rádio e TV e engenharia de produção, ela construiu uma carreira sólida na comunicação, passando por grandes empresas, como a Band e o grupo Tribuna, né? É isso, né? Exato. Aham. Mas foi em busca de mais propósito. Olha só que maravilha. E decidiu, então, sair do CLT, aonde começa o que nós vamos conversar aqui hoje. E eu vou dar, então, um bem-vindo a Letícia Sonevende. É isso? Isso, acertou! Maravilha! Letícia, bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Tainara, pela oportunidade da gente se conhecer. Eu sei que você já é cliente Nossa, nossa, amo. né? Amo. A gente não se conhecia pessoalmente. Mas eu já ia lá na sua empresa É um e prazer. eu até falei, né, para ela, né, que lá na empresa dela eu me sinto como se estivesse em casa. Ai, maravilha. Eu saio de lá relaxada, maravilhosa como, né, eu te falei, né, com esse processo que eu passei, né, em que eu tenho que controlar a ansiedade, o seu trabalho me ajuda nisso. A ficar bem relaxada, pôr a mente no lugar e pensar: "Opa, agora eu já sei o que é que eu tenho que fazer". Maravilha, eu tô muito feliz pelo convite, de estar aqui e poder dividir um pouquinho do nosso universo também. E o que você quiser saber, eu tô aqui à disposição. Que maravilha! Então vamos então lá do comecinho. Você já trabalhou, né, é formada em rádio, TV. Isso. Me fala como é que foi, Ó, o que que você quis ir pra essa Eu área? sempre eu sempre fui uma pessoa eu sempre soube que o meu caminho seria a comunicação, sempre Mara soube. Então a comunicação ela tá na minha vida desde sempre. E quando eu estava lá com meus 17 anos, eu fiquei naquela dúvida: "Ai, não sei se eu faço jornalismo, não sei se eu faço rádio e TV". E aí eu fiz uma prova, consegui 100% de bolsa. Caraca, que maravilha! E aí eu consegui 100% de bolsa para rádio e TV. Então eu falei assim: "Não, é isso, é o que eu quero esse universo de produção, eu nunca pensei em frente ir pra frente das câmeras, não. Sim. Mas a questão da produção, de ver a magia acontecer, e esse sempre foi o que brilhava os meus olhos. Eu tenho também um outro lado, depois você vai falar, eu fiz além de rádio e TV, engenharia de produção. Sim, que Ah, é que é me é outro maravilha! universo que me fez me tornar uma pessoa muito completa. Então, assim, enquanto eu estava Sério mesmo? enquanto eu trabalhava ainda com rádio e TV, eu tenho essa outra formação de engenharia Sim. de produção, porque essa questão de multi, eu sempre fui. Então, assim, não é porque eu era da comunicação que a exatas, eu odiava exatas, não. Sim. Tanto que quando chegou na graduação, eu ganhei como melhor aluna de engenharia de produção. Então Olha você só, fala: "Olha, você tá vendo? É uma que pessoa de maravilha. comunicação que Vendo vai". como ajuda. Exatamente. Então, essa questão de ser multi, de poder fazer várias coisas, isso eu sempre amei, do que assim, você hoje está aqui, você não é isso para sempre. Muito bom, hein, E isso aí que você e falou. você pode fazer o que você quiser na sua vida. Aí eu acho que tinha essa questão de provação, sabe? Hum, Se eu quiser fazer comunicação, eu vou, se eu quiser fazer culinária, eu também vou. que E maravilha. isso faz a gente eu penso que a gente vive hoje um período que te dá a oportunidade muito mais dessa liberdade. "Ai, vou fazer direito, eu tenho que morrer advogada. Tenho que fazer, sabe, vou ser professora, vou morrer". Não, você está professora. Daqui 10 anos, se isso não fizer mais sentido ou você quiser fazer outra coisa, tudo bem, né. Mas voltando à comunicação,
Por mais que eu tenha feito engenharia de produção, eu sempre fiquei na comunicação. Eu comecei trabalhando em produção de programa de TV, de colunismo social, aqueles que vai em festa, Que tal. Eu legal. era a garota que era produtora, que chegava: "Oi, tudo bem? Como é seu nome? Quem que vai ser o entrevistado?" Eu Que organizava tudo, maravilha. posicionamento de câmera, tudo. E aí teve um dia que, o rapaz que fazia área comercial, isso falando com 19 anos, 20 anos. Tudo O rapaz bem. que fazia área comercial, ele foi pra política. E aí eu com 20 anos, meio que assim: "Ó, eu preciso de alguém pra fazer área comercial". Eu: "Oi, nossa, nunca nem pensei em fazer área comercial". "Não, vamos, acho que você tem essa questão da comunicação, acho que você tem perfil". Só que com 20 anos, você chegar e negociar valores altos com pessoas com 50, 60, grandes empresários, era algo muito desafiador. Sim. Encarei, topei. Maravilha. E aí fui, falei assim: "Não, tô gostando", porque quando você vai para a área comercial, você fala: "Opa, é uma oportunidade de você ganhar um pouquinho mais do que aquele salário fixo que você tem nas outras profissões". E aí passou um tempo, a Band, onde eu tinha feito estágio lá no começo da produção, falou: "Ó, a gente tá precisando de uma área comercial aqui". Eita, Fui pra e Band, foi. sempre área comercial, atendimento comercial, venda de anúncios, comerciais. E aí, resumindo, eu encerro a minha carreira, não encerro, porque estou, Sim, né, isso mesmo. mas antes de empreender, eu estava na área comercial do Grupo Tribuna, que é o maior grupo de comunicação da Maior nossa grupo. região, Sim. né. Então ali era a área comercial da TV Tribu da Rádio Tri FM, do jornal, do G1. Envolvia tudo. Eita. É muito, eu saí, mas é delicioso você trabalhar com comunicação, com a comunicação, ela é um bichinho que ela te pica, né, E aí pronto. e você vive, as pessoas gostam, as pessoas têm curiosidade disso. E aí foi isso, a minha trajetória resumida na Teve, comunicação. assim, algum desafio, assim, durante esse período na Band ou então lá na tribuna onde você: "Opa, aqui eu vou ter que fazer isso aqui pra poder". Eu acho que você trabalhar numa área comercial, ele te faz multi, né. Então, você vira um camaleão, uma camaleoa, então você se adapta às situações. Acontecia muito assim, vou falar com o empresário do segmento do porto. Você tem que saber o que você vai chegar para ele falar. É Caracas, diferente é de você diferente. chegar numa loja de moda feminina, a maneira Sim. da sua abordagem. Você vai chegar numa concessionária de carro. Antes de qualquer venda, você tem que ter esse momento do café, sabe, esse que te Sim, aproxima da pessoa. Você tem sim. que ter rapport, Sim, rapport, sim. você precisa ter algo em comum com aquela pessoa. E para você ter algo em comum com a pessoa, você precisa, eh, saber o que falar sobre aquele universo que a pessoa vive. E saber também sobre ela também é Exato, você estudar. é Então importante. isso te faz, por exemplo, num dia, você visitar alguém do automóvel, depois você vira para o porto, aí você se Que to e uau, que universo, exatamente. verdade. Então eu acho que te faz preparada para tudo, não engessada. Então acho que o maior desafio mesmo é você estar preparada para N situações e a responsabilidade de você, fazer a pessoa acreditar que a verba da publicidade que ela tem, que às vezes ela fazia o maior esforço, ela vai trazer um resultado para ela. Isso, envolve muitas coisas, né, responsabilidade, a credibilidade que você passa e tudo mais. Então era o maior desafio. Então era de fato você: "Opa, eu vou, com tal pessoa, aqui eu vou ter que ter um tipo de A comunicação, com a outra adaptação. essa adaptação". E isso tudinho você aprendeu foi Se na aprende prática se mesmo, foi de aprende na fazendo no dia a dia? Você aprende assim, até hoje eu falo para as meninas que começam, você com 20 anos, você começa já a trabalhar, né. E aí qual que é a diferença de você ter 20 anos e você ter 35, 50? É o quanto de confiança você passa para as pessoas. Então, você precisa passar confiança, mesmo com a sua idade. E as pessoas vão duvidar de você por você ser mais nova, por você ser mulher,
por você ser alta, magra, gorda, baixa, por você, ter uma experiência, por exemplo, "Ai, a Letícia tem parece loira, não sei o quê". Loira, sim. Então, se eu chegar no local, as pessoas sem falar comigo, elas vão ter um pré Sim. um requisito que eles Sim, vão olhar, vão me é um colocar no modelo. é aquele pré-julgamento, né, sim. Então você imagina eu chegando e, sei lá, numa funilaria. Então, meu Deus, como que eu vou falar com né, como que eu vou falar de carro com uma pessoa eu tenho 20, a pessoa tem 60. Então, que eu vou fazer para a pessoa prestar atenção no que eu tô falando? E é isso, você ter conhecimento naquilo. Você mostra pra pessoa no primeiro minuto de conversa, você fala: "Opa, ela é nova, ela é isso, mas ela sabe o que tá Tá sabendo o que falando". tá falando. Isso é bom demais. E isso é bom porque hoje em dia, né, a gente vive, né, em uma era, né, não somente hoje, já tem há um bom tempo, aonde a sua vitrine, né, a nossa vitrine é o nosso Instagram. Sim, E aí eu vejo, pessoas, assim, de 20 anos, 19, ganhando muita grana na internet por conta da comunicação. sim. Às vezes nem tem, todo esse suporte de, né, conhecimento igual você tem, por exemplo, mas só de saber comunicar muito bem com o público que ela tem, Com o nicho dela. caracos, a pessoa ganha rios de dinheiro. É. Veja como é importante. E tem até um livro bom que fala livro que fala sobre isso, Hábitos Atômicos. Tá. Que te ensina realmente a como você falar e a pessoa venha prestar a atenção. Atenção, em Falei: pouco "Caraca, tempo. isso é muito bom, isso é muito Sim. importante". E a comunicação tem que Eu ser não sou a minha geração, não é a geração do Instagram, já tô um pouco é isso, assim, eu uso o Instagram, assim, ah, claro que nossa, é, né, e se você falar quantos anos eu tenho, eu falo que eu não saí dos 29, mas mas eu saí, viu. o Instagram pra mim, eu uso ele, principalmente no pessoal, pra postar algumas fotos ou um dia a dia que eu acho legal, mas não é algo 24 horas, não tenho esse perfil de influencer, "Ai, quero ser influencer", não faz parte do meu natural. Com a empresa, a gente precisa estar mais, presente. Mas confesso que eu não me sinto super à vontade de: "Oi gente, tudo bem? Ai, hoje, nossa, tô tomando café da manhã". Não é o meu Mostrando o dia a dia, né. A não gente é não o sente à vontade, né, não é o assim. meu perfil, Uhum. né. Às vezes até falo assim: "Ai, deveria mais", porque as pessoas, esperam talvez isso, ou também tem uma filosofia que as pessoas estão cansadas um pouco também, porque sabe que todo mundo tá vendendo alguma coisa o tempo Sim. inteiro, Uhum. né, você tá sempre o Instagram virou uma vitrine, né. Sim, e o pessoal gosta de ver, viu. É o dia a dia. O Exato. pessoal ama ver, por mais que você esteja, né, por mais que aquela pessoa ela venha estar, se levantando da cama, a pessoa É, ama ver ela se levantando da cama. Hoje eu vejo o quê? Que muitas lojistas de moda feminina estão aderindo isso. Elas põem lá o celular, a câmera sim. e começam a arrumar a loja, passar pano limpar e postar. Loja já está aquilo chama a atenção de uma tal forma, ou seja, é uma comunicação sem ela estar falando. Eu falei: "Meu, Sim, como o Instagram ele é poderoso para exato. isso". E aí tem o Instagram, o TikTok, e Isso aí, mesmo. assim, aí você fala assim: "Nossa, eu tô ficando velha", porque é difícil ficar acompanhando, né, o tempo. É isso mesmo. Principalmente, né, que quando se tem filhos, né, e a gente tem casa, tem isso É, mesmo. muda tudo. Isso, mas, né, você foi para algo, assim, que, atua no bem-estar, né. Assim como eu já, né, falei aqui que o pessoal de casa já ouviu, né, que é o que me ajuda e que me ajudou demais quando eu Aham. estava ali num período de estresse, né, porque, eu vim da área
de vendas, né, de venda aquele no tete a tete, aonde você tem que negociar, sentar e falar assim, assim, e você tem que quebrar todas as objeções que o cliente tem, até que ele venha levar aquilo que na verdade ele nem queria levar, aquilo que você quer que ele leve, porque você precisa Sim. daquilo. Isso tem nas vendas. E eu falo assim, que eu te falei, igual eu saía de lá, tinha hora que eu estou estressada, não vou fechar isso agora. Saía, ia lá, e aonde é aí nessa hora que entra a sua empresa, Sim. né? Que você trouxe um bem-estar maravilhoso. Como é que foi que começou? Porque sair de algo assim, onde você se comunicava com várias Aham. pessoas e ir pra uma área que é mais, opa, né? Vamos relaxar. Pro Como é que público foi? por dentro é uma empresa, Me né. diga, vamos lá Vamos então. lá, A então, sua empresa. Já começa a dizer vou então. apresentar. Pode Então, apresentar. é o Bud Spa, né, Maravilhoso. o Bud Spa aqui do Litoral Plaza Shopping, Shopping. na Praia Grande. O Bud Spa, ele veio de encontro muito a um projeto de vida, do que eu esperava, eh quando tivesse filhos e tudo mais. E foi bem programado em relação a isso. Bem programado, eu vou falar em partes, né, tem um detalhe muito interessante. Conta pra mim. Eh, a minha mãe sempre trabalhou em São Paulo, então minha mãe sempre foi aquela mulher já que saía todo dia, pegava o fretado de manhã e só voltava À noite. 8 horas da noite. Saía às cinco e Caracas. meia da manhã e saía e chegava 8 horas da noite em casa. Sim, Graças a Deus, a gente sempre teve uma rede de apoio, então meu pai sempre foi muito presente, eu tive voz, ajuda, assim, que né. maravilha. Então, graças a Deus, não tenho grandes traumas em relação a isso. Sim. Mas eu lembro de algumas situações que eu falava assim: "Poxa, era minha mãe que deveria estar aqui". Como, por exemplo, um dia antigamente eu via mais desfile cívico de 7 de setembro, e aí eu estava programada pra ir na aula de balé, e meu pai foi colocar minha calça em mim. O que que aconteceu? Óbvio, Rasgou. rasgou. E aí eu fui de uniforme, Ai, não acho que isso acredito. com 5, 6 anos. Aquilo ficou, mas eu guardei aquele negócio assim, claro, mas não fiquei com eu lembro que, assim, eu não fiquei brava com meu pai, porque eu Sim. vi na decepção dele, 7 da manhã, uma meia calça rasgando. E aí ele falou: "Filha, você vai de uniforme". E outras situações, por exemplo, ai, fazer um penteado, coisa muito de mãe, de mulher. Sim. E aí eu sempre falava assim: "Ai, se eu tiver oportunidade, quando, eu tiver filhos, eu gostaria de estar um pouco mais próximo, né, do de algumas situações, de poder viver isso". E aí não tem certo e errado, vai muito do seu momento, né. E foi chegando a idade, eu já estava programando de ter filho, e aí eu fiz essa transição. E como começou essa transição? Eu trabalhando ainda no meu antigo trabalho, comecei a pesquisar sobre o que eu gostava de fazer. O que que eu gostava de fazer? Bem-estar. Massagem, zen, aromaterapia, ioga, o meu hobby sempre foi ligado a isso, Que tá, maravilha. o meu hobby sempre foi ligado ao bem-estar, e vários, assim. Sim. Hã, e aí eu comecei a pesquisar, foi assim, não é que eu pesquisei várias coisas, conversei com meu marido, eu falei: "Ó, é um movimento que ele está em crescimento com a pandemia", a gente pode até falar disso, a Sim. pandemia ela Nossa. acelerou muito, né, o bem-estar, Sim, por mais que a gente abriu após a pandemia acelerou muito, né, sim. o bem-estar, o propósito do bem-estar. E aí a gente foi, pesquisando, ele falou: "Legal", e aí a gente chegou no Boot Spa. E toda a negociação com qualquer franquia, qualquer empresa, demora um pouco, né. E assim, foi aquele processo: "Não estou grávida", tá rolando a negociação, engravidei, e aí foi meio que tudo Não junto. brinca, durante você Eu lembro que a engravidou. primeira visita que a gente foi pra conversar com o Gustavo, que é o CEO, Sim. uma entrevista, né. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. E pessoa que é mãe de primeira viagem acha que tá tudo bem se é mãe. E Sim. pra mim, nossa, não, tudo bem.
Tem um bebê, mas o que que é um bebê? Isso, é isso mesmo, né? É tranquilo, É só vamos. depois que, E aí meu eita. marido falava assim: "Você tem certeza que você vai ter um bebê e a gente vai abrir uma empresa?" Aí eu: "Tudo bem, né, bebê, vamos". E aí foi acontecendo que, resumo, a gente abriu o Budspy, a Louise, que é minha filha que tem 1 ano e 3 meses, nasceu em janeiro, o Budspa abriu em fevereiro. Nossa! Não, eu fico aqui imaginando você Só uma não, pessoa que não tem imaginando. filho faria isso. Isso não, é isso, eu fico te imaginando, porque no começo eu vou ser sincera, eu amo dormir, assim, a minha noite, sabe, tranquila. A gente sabe que não é assim que tem Não, então, me conta só uma como pessoa que não tem filho é faria verdade, isso. sim. Porque com todo mundo que perguntava, falava assim: "Nossa, mas e aí, tudo junto?" Pra mim, normal. Então, assim, como, quando ela nasceu, as coisas já estavam bem engatilhadas, mas o meu marido, coitado, que era pra ter a licença paternidade dele, ficou trabalhando. Então, assim, foi um momento de tudo. Imagina, chega um bebê, faz de primeira viagem, é uma Hum. loja que é um segundo filho, né, Sim, é, e tudo acontecendo, e isso mesmo. você, naquele universo. Graças a Deus passamos, então a loja inaugurou, a Maravilha. Louise tá maravilhosa, mas foi um momento de muito, eu falo assim, de de um aprendizado, tipo: "Uou!", em 3, 2, 1, que eu não recomendo tudo junto hoje. Eu falo: Sério mesmo? "Gente". Vai um de cada vez, né. É, mas eu acho que as coisas elas acontecem quando tem que Tem que acontecer, acontecer. é verdade. Porque foi tão fluida a questão do Buda, de a gente encontrar o ponto, das coisas irem acontecendo, foi tudo muito tranquilo, não foi Muito tranquilo. nada, eh quando você vai atrás e não acontece, e tudo rolou. E tinha que ser, na verdade, naquele período, era uma oportunidade, e aconteceu. E hoje tá tudo bem, tá tudo Que certo. maravilha. Você falou da pandemia. Sim. Você sentiu que assim que você abriu, porque, né, passou, É. você sentiu que teve que veio pessoas por A conta. pandemia, eu vou falar do segmento em geral do bem-estar, Tá né. bom. A pandemia, isso reflete na própria rede, né, do Budspa. A pandemia acelerou muito a rede do Budspa, muito. Por quê? Foi um período onde 2 anos todo mundo preso, né, crises de ansiedade, eh, as pessoas sem contato, depressão, tudo Sim. aflorou. E aí, o bem-estar, ele estava ali o quê? Era o momento de você: "Vou para um lugar para tentar acalmar minha mente, meu corpo". Me conectar comigo mesmo, porque é isso que eu sinto quando eu É vou o seu lá. momento, Eu me é conecto, o é seu isso mesmo. momento. Uhum. Então, ele fez o sentido que ele não é a terapia, uma massagem, não é para uma dor É. somente. Ela faz parte do seu cotidiano, ela faz parte do seu dia a dia. Isso, em outros países, já fazia parte do cotidiano das pessoas, né, em alguns países, a cultura, né, do bem-estar. O Brasil ainda não vivia isso, né, ou era algo muito de luxo. Isso mesmo, é algo Luxo, muito "Vou fazer justo. massagem", É. "Ai, luxo. É Vou para um isso, spa", é "Nossa, luxo, é é isso mesmo. luxo", Sim. né. Então, o crescimento foi exponencial do Budspa nesse período, né, então, onde as pessoas falaram assim: "Opa, isso é pra mim, isso eu posso", e quando eu chego nesse local, eu saio diferente. Eh E não que hoje a gente, assim, as pessoas hoje elas, na verdade, estão buscando cada vez mais alternativas, né, para se sentirem bem, que não necessariamente: "Ai, não preciso tomar um remédio, eu posso procurar". Isso eu tô falando, cada um tem o seu, sabe. Você pode Sim. correr, você pode caminhar, você Oh, pode meditar, sim. você você pode fazer uma massagem. O que que faz sentido para você? O que melhora? Então esse, nicho do bem-estar, ele cresceu demais e continua em crescimento exponencial.
Que maravilha, não, e de fato, teve pessoas que quando, né, "Opa, vamos sair, né, de casa, né, já Uhum, podemos", tinha pessoas que não sabiam mais o que iriam fazer. exatamente. Principalmente no ramo empresarial, que a gente viu muito dinheiro saindo da mão de uns, indo para a mão de outros. Sim, Muitas pessoas, fecharam e outras abriram e cresceram muitíssimo após isso. sim. E eu vi o quê? Que vocês fazem, eventos, né, Sim. me fala sobre isso, É, como é que foi que surgiu a essa a ideia de você estar porque assim, a gente ao escolher eu moro na Praia Grande há muito tempo, eu moro na Praia Grande há 30 anos. caraca, Luísa, Então bastante tempo. eu acompanhei Todo o todo o desenvolvimento, né. desenvolvimento da cidade. E claro, nos últimos 10 anos, muito mais. E aí, o que que acontece? Nós temos hoje, marcas, prédios de alto padrão subindo. A pandemia, de novo, trouxe muita gente para morar na Pra Praia Grande, cidade, sim, que muita veio de gente. interior do estado de São Paulo, então é a cidade que mais cresce na região, mas ainda a gente tinha, a dependência muito ainda tem, em alguns sentidos, muito da cidade vizinha que é Santos, né. Sim, E aí a gente optou por vamos trazer o Bud Spa, que é algo que ainda não tem, né, pra população poder ter esse contato, né, é um nicho que 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 apoia e gosta disso. E o evento é uma forma de, além de você fazer a divulgação do seu trabalho, de você sair do seu quadrado, né, daquela você está rotina, né, do isso, dia a você dia está que próximo às estresse, pessoas, né. então Uhum. a massagem ela pode ser feita em outro lugar, né, não necessariamente dentro ali do nosso spa, mas a gente vai em campeonatos de beach tênis, Ai, que em, legal. crossfit, na praia a gente já foi, então, lançamento às vezes, de coleção, a loja me chama: "Ai, eu vou fazer um lançamento de coleção, você não pode vir fazer um mimo para as minhas clientes, Ai, fazer que massagem?" É legal, muito que gostoso, maravilha, é maravilho quem não gosta, delicioso, né? muito Quem não bom gosta mesmo. de receber uma Ah, massagem? eu Então, amo. é uma forma da gente estar perto dessas pessoas, divulgar o nosso trabalho, e levar bem-estar num lugar que ela não está esperando ter. Que maravilha. Hoje, né, em dia se fala muito sobre eu vou entrar em outro tema, tá bom? Tá. Falo sobre, autismo. Aham. Você já atuando, né, já sabendo sobre toda essa rede, sobre todo esse, né, que é o de bem-estar, você acha que a massagem, que o relaxamento, tudo isso, pode ser uma ajuda para A massagem não, a gente não tem, é para todos, tá? A gente não tem assim, eh "Ai, essa pessoa não pode receber a massagem, essa pessoa pode". É uhum, claro que a gente tem protocolos de pós-cirúrgico, pessoas que estão sim. com tratamentos oncológicos, não é que ela não pode receber, ela pode a partir do momento que o médico fala assim: "Não, tudo bem, faça", né. Mas a massagem, ela agrega demais, tanto que Agrega é uma muito. coisa que eu fico muito triste, é quando chega alguém querendo fazer uma massagem e por algum motivo a gente não pode atender a pessoa naquele momento por um problema de saúde. Isso me Caraca. deixa nossa, o meu eu fico muito chateada. Por exemplo, pessoa que está fazendo tratamento oncológico, ela pode fazer a massagem, mas ela tem que vir com uma liberação médica, do tipo: "Ai, a pessoa pode receber a massagem". É um cuidado que a gente tem. Às vezes a pessoa chega ali, tô passeando no shopping: "Ai, gostaria de fazer uma massagem". E a gente fala: "Ai, sinto muito, mas a gente não pode fazer. Você tem a liberação agora com você?". "Ai, não tenho. Infelizmente a gente não pode te atender". Porque é um momento muito de que ela uma pessoa que ela tá passando por um processo difícil Sim, e ela precisa de um carinho, porque a sim. massagem, ela é um É carinho. um carinho.
a gente fala que a massagem é como se você voltasse a ser um bebezinho. Verdade. Você É volta a ser um maravilhoso. bebê, e aí você tem alguém cuidando de você. E isso, todo mundo precisa disso, né. E é claro, tem gente que pode não gostar, mas, a partir do momento que você se sente cuidado, É maravilhoso. eh, isso faz, um bem para você muito grande. Então a questão, voltando do autista, sim, isso vai ter uma repercussão na vida dessa pessoa de realmente de cuidado e tudo mais. Então a massagem é para todos, né, a gente não tem essa discriminação, não existe. Que maravilha. Não, e é bom, de fato. Realmente, eu falo por mim, né, é muito bom. Gente, é muito bom. Eu falo assim que se eu pudesse todos os dias ter alguém fazer massagem, seria maravilhoso. A massagem, o Buddy Spa, ele trabalha com o despertar dos 5 sentidos, né. Então, Dos 5 5 sentidos, sentidos. uhum. Então, tudo ali é pensado, né. Eh, Quando você chega, e qual que é a diferença, então a gente fala assim, qual que é a diferença, vai, do Buddy Spa e eu fazer uma massagem X, né. Aham. É tudo pensado. Então a gente tem o tato, que é a própria massagem, né. Sim, Então, a terapia em si. A gente tem o olfato, então antes você já sim. chega, você se sente já um aroma diferente, mas antes de iniciar você tem a aromaterapia. Para quem não conhece, a aromaterapia é fantástica, Fantástica. e a aromaterapia, ela é comprovadamente, usar óleo de lavanda, pípera, lemon, laranja, ela causa benefícios no nosso corpo. Então você usa lavanda, você sente um relaxamento. Então você pode usar em bebê, você pode colocar na água do seu bebê. Então a gente usa a aromaterapia antes de iniciar uma terapia, a pessoa escolhe qual óleo ela gostaria de utilizar. O paladar, então quando ela chega, a gente oferece os chás, Sim, que os são chás. 4 tipos de chás. Isso já faz a pessoa chega, ela já vai aos poucos se preparando para entrar. Isso mesmo. A visão, então tudo é pensado, as cores são pensadas. Sim. eh, Aquele o fi não, em que você tira o o seu seu calçado e calçado e põe, você nossa, põe um chinelo de nossa, palha. ali eu já me sinto O realmente chine caminhando. o chinelo de palha tem um Isso propósito, mesmo. ele aterra você, né. Você Maravilha. entra em contato com material, natural. Isso faz você já se sentir: "Ai, tô descarregando minha energia". E a audição, que é as músicas, né. Sim. Então, nada é por acaso, tudo é pensado, né, assim, ai, o som. Então você chega, você já não fala assim: "Ah, entra", não, você senta, você já tá ali, você já tá meio que se preparando para entrar no ambiente. Se a gente fala: "Tentem chegar, já desligar o celular", porque fazer uma massagem mandando mensagem ou Não, não dá. discutindo a cotação do Não, dólar, não dá. Não dá. você tá perdendo o seu Sim, tempo, o o seu benefício bem-estar. que tem ali, Que né. é um autocuidado mesmo para você, aquele momento você fala assim, 60 minutos, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, enfim, cada um que tem que destina esse tempo para você se autocuidar, né. Então o despertar dos 5 sentidos é isso, e é a filosofia do Buda Spa. Sim, já teve um momento, eu vou saber te falar, viu, que quando eu estava assim, né, que, né, começa, eu posso Uhum. de dizer assim, né, tem, né, toda aquela preparação, senta na cadeira, né, Aham. aí tem aquela tem um momento, aí a gente deita. Quando eu sei que já estou me virando Ah, tá pra termi você falar: "Ai, já tá quase terminando, não acredito". sim. Aí quando foi assim, quando eu: "Tainara, nós terminamos", eu: "Ah, não, eu vou lá embaixo". Vou ver se tem mais 1 hora e meia que pra gente fazer É. novamente, porque é muito bom. Teve assim, alguma fase, assim, em que você viu, "Poxa, eu achei que iria ser de uma forma, e eu Tá. vi que está sendo totalmente diferente, achei que iria trazer tal benefício e está trazendo muito além daquilo que eu achei". Teve um momento, assim, que você parou e pensou: "Caracos, meu, eu achei que ia ser tal". O que a gente para, assim, não é uma simples massagem, né, você fala assim, Não não é uma é. massagem, "Ai, vou fazer uma massagem". Já começa, o treinamento
das terapeutas, então como a gente faz o recrutamento, né? A gente dá um treinamento antes da terapeuta começar a trabalhar no qualquer boot spa, tá? Ela passa por um treinamento de no mínimo 30 dias. Mesmo a pessoa já fazendo, faço massagem há 20 anos. Não importa. Você vai passar por um treinamento de protocolos Maravilha. de 30 dias. Então, o nosso turnover ele tem que ser muito baixo. Porque você imagina que eh, se eu precisar de uma terapeuta hoje, no mínimo, eu vou ter 45, 50 dias pra frente só, né? Porque Caraca, essa pessoa, sim. então, assim, é tudo muito preparado. Então, desde a preparação da terapeuta, da filosofia, dos protocolos, de como ela vai atender. Então, quando você fala assim: "Nossa, é um padrão", a gente tenta manter um padrão de qualidade, mas porque tudo é muito treinado, tá tudo muito treinado antes, né. E aí, por exemplo, hoje, quando a pessoa treina, ainda ela passa por uma avaliação do Buda College, que a gente chama, para certificar que essa pessoa, ela pode fazer desde Sim, uma técnica de Shiatsu, uma massagem chamada Brazilian, que são sim. existem muitas manobras, né. Eh, então tem esse cuidado com o cliente, a pessoa ela tá realmente preparada para te atender. Então acho que esse é o maior, assim, você fala assim: "Nossa, a pessoa saiu daqui diferente", eu falo assim: "A pessoa sempre sai diferente, a pessoa tem que sair Tem diferente". que sair. Então, e é um momento que nem você falou muito de terapia, de, De se se conectar, a gente conectar. desconecta. Então, por que a pessoa procura uma massagem? N motivos, tá. Você pode estar feliz no seu aniversário, fazer massagem. Pode ser aquele dia que nada deu certo pra você, você vai. Briguei com meu marido, com meu namorado, você vai. A pessoa tá a gente tem, é assim, é muito engraçado. É altos e assim, na recepção, o momento que a pessoa chega, é de tudo. Então De tem gente que chega falando super alto, que vem do trabalho, tem gente que vem super alto. sim. Tem gente que você chega ali, nossa, aconteceu alguma coisa na vida dela e ela tá procurando a gente. Só que quando a pessoa sai, a elas têm um padrão de a pessoa sempre sai meio que assim: Sim, com certeza. né. No mínimo, ela desacelera, né, e sai meio que pisando ali em nuvens. Esse é o nosso objetivo, a pessoa sair diferente do que entrou. A pessoa entrar de um jeito, sair igual, alguma coisa não funcionou lá dentro, entendeu. Então, esse é o nosso trabalho, de manter o padrão e adaptar, porque nós estamos trabalhando com pessoas, e aí as pessoas são diferentes, cada pessoa é de um jeito, e você saber personalizar isso sem sair do protocolo. Que maravilha. Eu falo isso, sabe, né, você tá falando assim: "Ah, é, né, a gente tem aquele padrão de NP, perguntar", e eu sim, porque eu faço isso, eu vou vocês enviam, né não, a pessoa envia pra Sim, mim, eu respondo. De fato, tem esse cuidado de poder saber se aquela experiência. especialista, ela É, fez de fato você passar por uma experiência maravilhosa. Aquilo que você procurava ali foi realmente atendido. É isso que eu sinto quando me mandam. E eu assim, é isso mesmo, muito bom. Você acha que quando você atua em quando você vai empreender, eu vou tá bom, reformular. aham. Quando você vai empreender em algo que você, gosta, dá mais certo? Porque você veio de uma Sem área dúvida. de comunicação que você gostava, mas aí você também gostava de uma outra área, que é de Sim, massagem sim. e tudo. É, Hum, a gente fala assim, eu sempre fui aquela pessoa, acho que eu falei um pouquinho pra você, quando vou viajar, então, sim, me vou falou. viajar, o que que eu fazia? Ou no Sim. site eu chegava lá e ia procurar tem Massagem. massagem, meu marido até sabia. Sim. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre gostei disso. E é óbvio, quando você vai empreender, você tem a tendência de escolher algo, quando você pode, que é algo que você goste, que chama atenção. Isso não significa que
Hoje eu vou falar pra você, eu faço muito menos massagem do que eu fazia antes, Não tá. brinca. Sério? Sério? Como assim? É, muito. Casa de ferreiro, casa a pessoa fala Sim, casa de ferreiro, sim, mas isso, assim, é até não to é uma culpa, às vezes, até nossa, sim, sim. porque Mas você é porque você está ali pensando no bem-estar das outras pessoas e acaba exatamente, sim. exatamente. Você tá ali, você tá num ambiente de trabalho, então você pensa: "Ah, s tem uma horinha aqui, mas eu preciso fazer outra coisa", e aí você vai desfocando e você fala: "Nossa, sabia que eu fazia muito mais massagem". Antes do que agora. É, mas você empreender no que você gosta, ele te dá uma facilidade de você saber o que o cliente poderia esperar, né, assim, o que que o cliente espera, quem gosta desse universo, o que que ele espera, o que que ele quer. Isso já é um passo importante, mas vou falar que não basta isso, né, porque vem com muitas outras coisas que você precisa se preocupar, então a roda, dentro ele outras coisas, então assim, eh, você se preocupar só com o final não, eu tô preocupada com a gestão das pessoas, com os materiais que a gente precisa, com os todos os descartáveis, com os treinamentos, com o financeiro, com É isso tudo, mesmo, né. principalmente, né, com essas partes de, né, dos produtos, né. Quais Exato. são os melhores Quais são produtos. os produtos todos eles são protocolados, então a gente tem os produtos, certos já que a gente utiliza, todos com uma linha de qualidade altíssima, mas essa gestão, você fazer gestão de estoque, isso é Sim. algo que eu não pensava, né. Eu ia fazer massagem. Sim, ótimo. Já entrando então, já, né, caminhando então para esse o porquê que você escolheu o Buda Spa? Por que você foi? Falou assim: "Ó, vai ser Foi esse mui mas aqui". foi muito você sabe que eu não pesquisei vários, eu pesquisei o Budspa. Por isso que eu falo que as coisas Sério? têm que acontecer, porque, foi acontecendo. O Budspa, ele já havia aberto em Santos, né, ele já tinha em Santos. Eu já conhecia a marca, então era algo que eu conhecia. Era a marca mais forte eh, quando eu falava assim: "Ah, do spa urbano", é a marca que eu Que já vinha tinha na mais na minha na mente. mente. Uhum. Então foi a primeira opção que eu fui atrás, assim, de, ah, Maravilha. seria o Boot Spa. Então eu não fiquei olhando diversas oportunidades. Mas o Boot Spa casou com muito com a filosofia, de atendimento, de missão, visão, valores, do que a gente espera, de realmente, ali o nosso é realmente cuidado com o cliente. Então, você tem que sentir que o que você fez porque não adianta você ter a marca, o local e o final ele não ser satisfatório. Sim. E isso eu senti que era a grande preocupação da 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 marca e tudo mais. A gente manter e ser satisfatório e manter um padrão de qualidade que as pessoas talvez não estivessem tão acostumadas no dia a dia. Sim, muito bom. Além de ter todo esse cuidado, né, porque você está lidando com pessoas, né, você está lidando ali, você está trazendo o bem-estar. Aham. Além disso aí, quais são aqueles desafios que, Ah, poxa, é. tem Tainara, sabe, além de trabalhar com bem-estar com as pessoas, de pessoas tem também esses desafios aqui nesse ramo. Quais são, assim? Existem desafios tanto com o cliente e tanto interno, tá? Então vou dividir em 2. De vida. Vamos Quer embora. interno primeiro ou com o cliente? Interno, vamos falar interno. Interno, de empresa, treinamento, então eu preciso de profissionais altamente qualificados, né, então, é o que eu falei de capacitação, então não é algo que eu consigo achar no mercado rápido, Com com facilidade, né. facilidade, eu Uhum. preciso treinar essa pessoa, isso é um desafio. Eh, a parte de atender pessoas, então eu tô falando de dentro, mas também, o treinamento com as meninas, eu acho que pessoas é o que a gente mais se dedica e foca. Então, assim, gestão de pessoas, ponto. Eh,
até isso eu tô falando assim, hoje com mais maturidade, mas o começo a gente teve mais dificuldade também em saber perfil mesmo de pessoa. Qual que é o perfil de pessoa que a gente precisa, né? E como é que foi que você Você tem um chegou feeling, a na isso? verdade, você tem feeling, mas o perfil, primeiro, gostar de pessoas, óbvio. Eh, você tem que proporcionar um atendimento de hotelaria. Sabe um atendimento de hotelaria? Quando Sim. você vai num hotel, é esse Sim. atendimento, É a recepção né. maravilhosa, Você sim. precisa atender a pessoa de uma forma de hotelaria. Então, assim, se preocupar com o que a pessoa tá falando, se preocupar, eh, se a pessoa tá confortável, se preocupar se a pessoa é idosa ou não, se ela pode subir escada, se a pessoa tem mobilidade. Então, Ai, que maravilha, por isso que tem a parte de tem cima e parte embaixo. de Não, isso a baixo, gente já tem que pensando nisso. você tem que saber a Maravilha. mobilidade. Nós, aí voltando, então isso eu acho que é a parte mais difícil, pessoas, assim, de você o interno. E falando do lado de cliente, exatamente, por exemplo, já tive casos, de uma pessoa passar mal numa maca. Não "Ai, brinca. não tomei o meu remédio de pressão", uma Como é que foi? senhora: "Não tomei meu remédio de Não pressão". brinca, me teaser, como é que foi Aí você isso? Conta. imagina, assim, a pessoa meio que dá um desmaio no meio de uma terapia. Nossa, é desesperador, porque como que você reage a essa situação? Graças a Deus a gente tá dentro de um shopping, a gente tem Sim, todo o aí am tem tem isso todo o mesmo. amparo Todo amparo, de um sim. shopping. Mas falando do desafio de cliente, acontece muito pouco, tá, mas a gente tem que falar, vamos falar de pouquíssimo, 1%, mas já aconteceu na nossa unidade. Casos que podem a terapeuta pode ser assediada. Com certeza, Então isso sim. é Uma aqui, né, é corpo, aham. entendeu? É ali a mão, Sim, entendeu? Então eu não duvido, porque é o toque, sim. entendeu? Eu já até pensei com sinceridade, eu já até pensei nisso. Eu acho que ela já deve ter, não sei se as meninas aqui já passaram, já pensei nisso. Ah, Porque sim, tem aquele toque na pele, sim, entendeu? Então, nossa, conta isso aí, fala, sim. Na conta. verdade elas estão preparadas, tá, para isso. Que Elas precisam estar maravilha. preparadas. No treinamento, elas estão preparadas para isso. E você saber identificar, porque na verdade o corpo humano ele tem algumas reações. Então, por exemplo, às vezes você vai passar a mão, tô falando tanto de homem e de mulher, tá? Sim, sim, com Eh certeza. você vai fazer uma massagem, uma manobra na mão, às vezes a mão da pessoa fecha. Nas na mão da Não, mas ela às vezes fecha, como chama? Automático, né, porque é sim, um sim, mexeu em algum lugar. isso. Sim, Isso não é assédio, entendeu? sim. Não é. Sim, Algo normal. aconteceu, É normal. como algumas outras coisas que é padrão do corpo humano, tá, Sim, acontecer. Mas quando tem casos de assédio, geralmente a pessoa ela tem atitudes sim. parecidas E a que gente sabe. e você já vai percebendo. Uhum. Então, é você evitar chegar nesse ponto. Então, a terapeuta ela tem total liberdade para interromper a terapia Que maravilha, não em sabia qualquer disso. Ela tem total liberdade, eu ela tô aqui total. ai, Se ela se olha só. sentir constrangida por qualquer motivo, ela pode interromper dentro da sala dentro da cabine, a terapeuta é que manda. Então se Que ela se sentir, maravilha. constrangida, ela pode parar. Não é algo que acontece pouquíssimo, graças a Deus, Sim. mas já aconteceu e a gente precisa estar preparado para essa situação. Tanto a terapeuta, quanto a recepção, e quem tem que sair constrangido não são elas, é o É isso cliente. mesmo. Uhum. E ele não contesta geralmente quando tem Quando ele não fala na ele você sabe, já sabe, né. lógico que sabe. Sim. Então assim, mas graças a Deus, não é algo que a gente trabalha isso da rotina, é muito pontual, né, mas estamos preparados, isso é um desafio de estar. Hum. E o marketing, né, marketing a gente não pode parar, né, a gente tem que estar fazendo marketing. É, pronto, vamos trazer essa parte aí do Do marketing, porque marketing. eu vi o teu
Instagram. E assim, eu achei ele maravilhoso. Ele é super alinhado. É. Você teve que trazer alguém para poder te ajudar a A fazer gente já aquilo. teve, De te- já tive uma parceria de agência de publicidade que trabalhou com a gente. Você acha que é bom, Eu acho que é, que sempre acho que assim, sempre agrega. Vou que, falar que que é, não, que é não. necessário no sim, Porque é um braço que está pensando junto com você, alinhado com você. A muito agência, ela bom. agrega quando a pessoa, ela sabe o que o empresário gostaria, o que o empresário espera e quais são os objetivos, né. Isso ajuda muito. Hoje eu não estou, vou falar que tem momentos que faz falta, porque você tem que pensar em captação de vídeo, em gravar, pensar na luz, é isso que eu falo, hoje é muitas coisas, né. Mas a franquia, ela te dá um suporte em relação a Suporte. isso, então Maravilha. ela já vai pensando em muitos materiais, e aí a gente vai o quê? Adaptando para nossa realidade. Então cada praça sabe, então o que que eu tenho de diferença aqui? Turista, então eu tenho que trabalhar o marketing pro turista também. Tem praça que não vai ter turista. Sim, Então a verdade. gente vai, se adaptando à sua realidade, porque a realidade, por exemplo, da Praia Grande é diferente de uma unidade, sei lá, dentro de um clube sírio-libanês ou dentro do Morumbi. Sim, é isso mesmo. Nós estamos falando contra o público também. É isso mesmo. Então, como que vai ser seu marketing? Tem que ser diferente. É isso mesmo. Para você, Letícia, o que é o autocuidado? O que é que isso significa, assim, O para você? autocuidado, pra mim, ele mudou muito depois que eu me tornei mãe, tá? Sério? Me conta. Porque eu nunca valorizei tanto o autocuidado. Eu sempre fui uma pessoa hoje eu sei que eu sempre fui uma pessoa que me cuidei em várias formas, tanto cabeça, corpo, alimentação. Então, o autocuidado sempre foi presente na minha vida. Mas a partir do momento que eu me tornei mãe, e aquilo meio que foi tirado de mim por um momento. Então, nossa, o quanto é importante este momento. Então hoje, o que que é autocuidado pra mim? Fazer a unha, e vai muito. Você ter 1 hora pra você lavar o seu cabelo e secar o cabelo, É isso mesmo. você caminhar na praia, você sentar e meditar na areia, você fazer uma massagem, óbvio. Então, o que que é o autocuidado? É aquele momento que você reserva pra você. Pra você. E aí, não tem o certo, né, o errado, mas aquilo que te faz bem e te faz você refletir e você se melhorar, se acalmar. Então, a alimentação é um autocuidado, você, ir comprar frutas e verduras e saber que você está se alimentando bem, e saber o que que isso te traz de benefício. Mas o que que me valorizou, assim, porque hoje, quando eu tô tendo algum tipo de autocuidado, eu falo: "Nossa, que Sim. maravilha que eu estou podendo, fazer isso por mim". Porque quando você não tem, eu vou 10 horas da manhã no sábado fazer ioga. Hoje, precisa me movimentar o universo, né, pra você sábado dez Sim, horas da manhã você conseguir fazer algo que é só seu, né, porque sim. você depende de outros fatores. Então o autocuidado, ele não é um luxo, primeiro, você não fique também pensando: "Ah, eu preciso ter dinheiro para ter autocuidado". A gente tem a praia aqui, né, então, Verdade. autocuidado é isso, vou andar aqui, vou passear com o meu cachorro, tá, mas eu vou passear com o meu cachorro não com um celular na mão, mas, olhando para as O que pessoas, tá ali em o que que tá volta, em né. volta, prestando atenção ali, aquele momento presente, Muito bom. né. E é isso, eu acho que as pessoas precisam buscar, as pessoas estão buscando muito mais, e hoje se fala muito mais no autocuidado. A terapia é um Sim, terapia é um autocuidado, autocuidado. você passar num médico é um autocuidado, então, muitas coisas. Não, de fato, eu até ouvi, né, um dia uma coach, né, ela dizer que hoje, né, que tem famílias que elas não, vamos hoje é sábado, é o dia da família Aham.
se juntar, mas não se juntam de verdade, né. Tá lá o pai no celular, a mãe no celular, os filhos no celular, ou seja, realmente não estão tendo aquele porque aquilo ali também é, né, um autocuidado com você, com a família, né. E tem se perdido às vezes, e muitas vezes o seu trabalho ele vem trazendo isso. Porque eu vou falar de mim, tá bom. Já teve momentos ali na massagem, porque a tua mente ela se desconecta. Aham. E aí veio assim, sabe, aqueles pensamentos, do meu dia a dia durante a semana. Eu falei: "Caracas, eu fiz É. isso. Mas só veio esse pensamento porque Nossa". você estava num momento de observação. A nossa mente, ela é o tempo inteiro, ela fica o tempo inteiro com muitas informações, o tempo inteiro te bombardeando. Você só percebe quando você para e você fala: "Nossa, como minha mente está agitada". E aí essa autoobservação, ela só acontece com quem já tem o conhecimento de si, né, de você falar assim: "Nossa, hoje eu não estou bem", e tudo bem você não estar bem, porque não é normal também você estar bem todos os dias, Sim. né, Uhum. tem dia que você tá bem, tem dia que Tem dia que você não você não tá bem, tem dia que eles estão usando muita palavra do o a vida é o ordinário. O que que é o ordinário? Você não é feliz o tempo todo, né, você não é assim, não é uma festa o tempo todo. O que que é o ordinário? É o dia a dia. Você acordar, tomar café da manhã, ir trabalhar, voltar, é o dia a dia. E vai ter, claro, dias ruins, mas também sua vida não pode ser só dias ruins. Então, o neutro é aquele meio, e você ser feliz naquele, e se observar neste dia a dia que, "Caramba, hoje eu não tô legal, mas por que eu não tô legal? Ai, porque eu tô pensando nisso, mas será que isso é motivo para acabar com o meu dia? Não". É isso Então mesmo. a autoobservação, ela faz a gente, eh, tentar tomar um pouco as rédeas, né, da Sim, é nossa. isso mesmo. E você trouxe algo que é muito bom, é você se observar. Ó, né, a Má, ela já até sabe disso aí, você a Má já sabe de tudo, né. Eu, né, eu, meu filho, meu esposo, nós fomos para um resort Aham. maravilhoso. Resort que, assim, que qualquer pessoa iria amar estar lá. Uhum. Letícia, 2 semanas antes, eu estava brigando comigo, que eu não queria ir. E eu falei: "Caracas, mas por que que eu não quero ir?". Sabe assim, eu estava chegando, eu falei: "Amor, desmarca. Desmarca, sabe, não quero ir". E eu falei assim: "Mas por que que eu não quero ir? Por que que eu não quero ir?". Aí quando veio, Letícia, sério, eu falei: "Meu Deus, que é isso?". Eu não me sentia, eh como é que eu posso dizer? Eu não me sentia, eh eh, era que se como se aquilo para mim fosse Não demais. merecedora. Não merecedora, não estava de estar ali naquele lugar, um resort, assim, não que não assim, né, não que não é bom ter brasileiros lá, não é isso, mas era um lugar onde só tinha pessoas de fora, Aham. num lugar, assim, maravilhoso, eu não tinha merecedora. Quando eu descobri, eu falei: "Caracas, que é isso?". Aí quando eu descobri, foi aonde realmente começou a mudar. E aí quando eu cheguei lá, eu gravei um vídeo pra mim, assim: "Olha, eu estou aqui nesse lugar lindo". Eu gravei pra mim, Uhum. pra poder eu ver aquilo, né. Eu estou aqui, sabe, né, e no começo, antes de ir pra lá, eu não estava me sentindo merecedora de estar aqui, e lá tinha massagem, tá bom. Aham. Fui, maravilhoso também, deu não é igual, mas eu fui. E e aí eu gravei aquilo já para que, eu me confirmasse para mim: "Não, eu sou merecedora". Então é muito bom você realmente se conhecer,
você se conectar para que você venha de descobrir que sentimento é aquele. Ou por que Exato. você está assim Você poderia hoje. passar e daí falar assim: "Ah, só não queria ir". Isso mesmo. E aí não descobri o motivo e eu fui, foi maravilhoso, sabe. A gente vendo as fotos agora, sabe, foi como foi bom. E olha só, e uma coisa que eu vi que é maravilhoso, que depois que você dá um passo para fazer algo, você vê que o restante não é difícil. Agora eu sei que viajar para fora não é difícil. Viajar para um outro lugar fora de São Paulo, né, por Aham. exemplo, é algo fácil demais. Por quê? Porque eu já fiz. Isso é muito bom, né, você se conectar, você se conhecer. E eu falo assim por mim, a massagem ela traz eu não é somente a massagem, mas é aquilo que você falou, é todo aquele com Universo, todo aquele contexto, experiência. aqui no momento que você chega lá, a conversa que elas têm com vocês, o chá que ela te dá, aquele puff, aquele não, puffzinho não, como é que é o nome mesmo? O propé, o O sapa propé. o Isso, chinelinho de isso palha. de você: "Vamos lá, né, vamos, né, agora é o seu momento, a gente subir", e tá É, aquele você se cheiro, sentir aquela realmente, música, é o seu tudo momento, né, o seu maravilhoso, cuidado. maravilhoso. Pra você, assim, o que é que foi que mudou sendo empreendedora? Nossa, é que tá tudo é difícil a gente dividir nossa vida, né, assim. Mas hoje, hã, eu acho que eu valorizo tem algo eu valorizo muito assim, primeiro você começa a olhar para o empresário de maneira diferente, você Começa a olhar fala: diferente, né. "Nossa, realmente a É, gente vê os tombos, né, mas a gente sempre vê". verdade. Porque é desafiante, é um desafio você pensar, hã, em detalhes que isso não vai chegar no cliente. Então o que realmente mudou é a possibilidade de eu tentar impactar outras vidas, isso mudou realmente nesse, sabe, de você falar: "Não, tem a possibilidade de impactar de alguma forma outras vidas e de preferência sempre para melhor". Eu acho que essa é a missão, né, então, não é simplesmente um negócio pelo negócio, é claro que todo negócio, o que que a gente Sim, a gente quer, visa? né, quer ter aquele Exato, retorno a financeiro, gente com precisa ter um retorno certeza. financeiro. Sim. A empresa ainda ela tem pouco tempo ainda na cidade, então a gente está nesse processo ainda de crescimento, E né. você pretende, abrir Ah, mais eu falo unidades? assim, a gente sempre tem alguns projetos, Sim. mas é muito, eu e o meu marido, a gente é muito, assim, muito pé no chão, sabe, dos passos que a gente vai dar, de oportunidade. Eu acho que, assim, a oportunidade ela aparece, né, Sim, e quando tem que ser, né, e vem. às vezes a oportunidade e a necessidade, né. Então, eu eu visualizo algumas coisas, mas eu vivo muito o momento presente de aprendizado, porque é um momento de, assim, você sair do corporativo e empreender é muito É diferente, bem diferente, sabe. você sim É sentiu diferente, isso, porque assim. quando você sai, eu sempre fui muito boa em fazer isso, tá. Eu saía às 19 horas, eu desligava uma chave, eu sempre consegui desligar. Por mais que eu sempre fui na área comercial, eu sempre desliguei a chave e Que virava assim: maravilha. "Ó, agora é minha vida". Eu entrava no meu carro, eu desligava aquela chave do trabalho e só ia virar no horário que eu entrava. Eu Que sempre maravilha. foi muito. Muito bom isso. Agora você acha que não consigo Não fazer consegue, isso? né, porque Eu sim, não consigo fazer isso. E aí talvez eu tenho que tentar de uma maneira, falar assim: "Não, agora é o momento de virar". Mas você é a empresa, né, então sim, e a minha isso empresa é mesmo, a empresa pequena. você sim, Você é uma empresa pequena, porque é uma gestão de uma loja, só que você vive a loja todos os dias, 24 horas. Então, às sim. vezes, você tá dormindo, você tá pensando, aí você tá tomando banho, você pensou. Quando eu falei massagem, eu fazer massagem é muito difícil fazer massagem lá dentro, porque eu estou avaliando tudo a todo momento.
Do tipo: "Nossa, esse ar-condicionado, ninguém me perguntou se a temperatura está boa", porque até nisso a gente se preocupa. Caracas, não brinca. E É, você fica você tem que perguntar para o seu cliente se a temperatura do ar-condicionado tá boa para sim, ele, sim. porque às vezes tá super frio. Aí você fala assim: "Nossa, mas essa luz poderia estar um pouco mais baixa". Você acha que isso eu pensaria se eu estivesse fazendo uma massagem? Lógico que não, eu Não, estaria super curtindo aquele momento. sim. Mas, a minha cabeça fica pensando em todo momento, e você tá lá, mas você tá, né, analisando. Então, isso é diferente. Então, essa virada de chave, realmente, de você falar: "Não, agora é o momento da minha família, agora é o momento, sei lá, vou tirar uma semana de férias", possível você Já falar. já não tem Não tem aquela mais. cena que a pessoa tá com o notebook dentro da água? Sim. É você agora, é eu. É, mas assim, a gente tem que saber também se Sim, policiar, senão também não faz sentido você sair de um para ir para o outro. Não faz, se você não conseguir também você promover bem-estar em você mesmo, isso é de fato. você não tem bem-estar. Uhum. Mas é o começo, né, tudo é um processo. Sim, é de fato. E eu digo assim que o espelho da sua empresa é você, né. E É, lá é assim, eu acho que por conta de você pensar, porque eu como cliente chegando lá, eu não vou pensar no ar-condicionado, não vou exato. pensar na luz, eu vou pensar o quê? Não, eu quero a minha massagem. Aham. E aí é que entra de fato, de fato mesmo, Os essa visão detalhes. de empreendedora, de ver detalhes, isso é maravilhoso. É, os detalhes, eu acho que os detalhes é o que faz. O que que vai te diferenciar, né. Então, assim, você chegar num lugar que tem uma sala branca e você fazer uma massagem é uma experiência. Você chegar num local que tem a música, que tem a chá, que tem o não sei o quê, tarará, vai te dar uma outra experiência. E aí, qual que é o detalhe? É exatamente: "Ah, eu fiz uma massagem, mas estava muito frio". A gente da maca, ela é quente, né. Quentinha, é. Muito bom. Então, é uma coisa muito engraçada. Teve um dia, uma das salas, eu acho que não estava funcionando a os clientes que vão, eles são super acostumados. Então, algo que você pode falar assim: "Quem que vai prestar atenção que hoje a A maca cama não não tá tá quente?" quentinha, presta Presta. "Nossa, atenção. mas hoje a maca não tá quente." E é muito bom, hein, quando ela tá quentinha, Aí eu viu. falo: É muito "Gente", então bom. assim, aí você acha que as coisas que parecem ser frescuras depois fazem tanto sentido. Verdade. Que é a experiência da pessoa. Então você fala: "Nossa, realmente é muito importante". Então um dia, se não tá funcionando, a gente tem que correr pra regularizar aquilo, porque isso faz um diferencial pra pessoa. Muito bom. É isso mesmo, faz todo diferencial. Então, você fala do olho, realmente, assim, é o que eu falo muito para as meninas, a gente promove bem-estar e todo mundo aqui, é claro, é local de trabalho, tá. Ninguém também tá indo A gente tá indo trabalhar, ninguém tá indo para um spa como cliente. Sim. Mas eu me preocupo muito, no bem-estar delas em relação a, eh, vamos fazer uma gestão que você possa ter, todo mundo quem já trabalhou em shopping sabe, que trabalhar em shopping é diferente de você trabalhar. Totalmente. E aí eu faço assim: "Ó, você vai ter sábado de folga", e shopping Não libera. não libera Nossa, sábado. isso E mesmo, aí isso é muito bom. eu faço um rodízio entre elas, que elas folgam de sábado, Nossa, que as maravilhoso. terapeutas também, então a gente pega, aí tem um final de semana que elas pegam sábado, domingo e a folga delas, então, tipo, são quase 2, 3 dias. Ah, isso, sei lá, não é bobeira, é um momento Sim, sim. de bem-estar, de De cuidado bem-estar, que sim. você, e aí se você tem a equipe, por exemplo, a equipe mandou mensagem um dia, era um feriado. E aí mandaram assim: "Ai, se uma aguentar ficar no horário sozinha, tudo bem a outra folgar?" Aí eu falo: "Gente, vai ficar tudo bem? A pessoa, ela aguenta ficar o turno pra Sim. outra folgar e depois você folgar no lugar?" Tudo bem, então assim, Hum. eh Aquela comunicação, né, comunhão, né, entre todas é exato. muito bom. Então tentar fazer enquanto vai dando certo, a gestão é assim, né, comunicação é muito próximo, é pequena, então eu tô sempre aberta a conversar.
E aí a gente vai tentando, é claro, porque não pode ser você trabalhar num spa, só que ali dentro é um É caos. isso mesmo. Na sua vida, porque você já, né, você já fazia massagem, né, Uhum. você já gostava disso antes de abrir a sua empresa. Qual na sua visão, qual que é a diferença que você viu das outras para a sua? Que você: "Opa, na minha realmente ela tem esse É, e a diferencial". gente ainda eu tô falando disso, mas a gente não tá ainda, a gente é crescente evolução, eu acho que você nunca para de evoluir, então dá pra falar assim: Nunca "Nossa, para. essa minha massagem é perfeita", não, Eu né. falo que é Não, mas mas a gente eu para falo, mim quando como cliente é mas não maravilhoso. dá pra você falar que é 100% porque senão você fica naquele Sim, período de sim, estagnação, você não isso evolui, mesmo. né. O diferencial é exatamente, você promover para a pessoa, esses 5 sentidos, tá. Não é simplesmente: "Ah, eu vou fazer a massagem", não, é uma experiência. Então, quando você proporciona uma experiência diferente de uma massagem. Você consegue entender? Sim. É uma experiência, ela vai ter ali uma experiência sensorial de vários sentidos. Então, o chá já começa a remeter, você fazer o escalda-pés com a água Escalda-pés, com nossa, sal, maravilhoso. isso tem um motivo, o sal ele é a terra, isso é comprovado, é química, o Sim, sal a assim, terra, começa a mexer ali aqueles o pezinhos e eu descarrega a isso nossa energia, então sim. assim, Aquele cheirinho, né, também, né, é do o calmante, né, que é que da a gente aromaterapia. nossa, amo aquilo, Então, amo. qual que é a Respira, diferença? nossa, adoro É isso. essa a diferença. E aí a gente tem os protocolos qual que é a pessoa que for, na Praia Grande, for em Santos, for no Nordeste, ela precisa ter o mesmo nível de experiência. É claro que, sempre falo, ninguém é robô, as terapeutas nem podem ser robô. Eu falo assim, uma coisa muito importante, eh, eu estou grávida agora, Miguel vem aí. Maravilha. Que acontece? Quando uma pessoa se você é gestante, é diferente a experiência, tá, porque quando você vai fazer uma massagem, uma relaxante, uma drenagem, a gente tem massagens específicas para Pra cada são mais de gestante. 20 tipos de Eu massagem. vi lá, É, sim, eu vi. existe uma massagem chamada, Mamãe em Forma, que é pós, e Gestação Leve e Tranquila, que é para uma gestante. Existem diferenças, então, por exemplo, a gestante não pode ir com aromaterapia específica, Caraca, isso tem o isso por exe também. então tem esse cuidado, então os calda-pés não tem, porque também o sal pode mexer com a pessoa, cair um pouco a pressão. Caraca, eu não Eh, sabia. então, por exemplo, um detalhe bobo, quando você tá gestante, você não pode virar de barriga para baixo, porque não dá nem dá, né. Sim, E aí, no final da terapia, ela faz massagem nas costas, como um relaxamento. sim. Você receber uma massagem nas costas de lado, às vezes não é o confortável. Não é confortável. O Sim. protocolo é esse. Uhum. Eu falo: "Meninas, pergunta pra sua cliente se ela tá bem", porque às vezes ela receber uma massagem sentada é muito Verdade. melhor, muito melhor do que uma pessoa que chega com uma dor, você dá um carinho ali mais para aquele movimento do que para outro, isso você ganha um cliente. Então você personalizar dentro do protocolo, que eu acho que é o diferencial, você olhar para a pessoa. Então você vai ter gente que é obeso, exato, também ela vai ter mais Mais dificuldade dificuldade, sim. de virar, de locomoção, De como a como gente se adapta a isso. uhum. Então, mas isso é aos poucos que as pessoas vão pegando. A tendência é você fazer ali, né. Então eu Sim, falo, mas só quem passa, então assim, hoje eu fui receber uma massagem e falei: "Nossa, não tá confortável você ficar de lado, né, porque te dói aqui, você fica não sei o quê, sim. por que vocês não fazem sentado?" Nossa, é muito melhor. Que maravilha. Muito Isso bom. acontece com idoso, com gente com problema de mobilidade, e aí você se adapta, o que que a pessoa quer, o que que ela espera, né. Isso é muito bom. Maravilhoso. E é por conta desse seu, dessa sua visão de cuidado e carinho que quem vai lá quer voltar e voltar novamente, É, e voltar novamente, e e é muito bom. o É ideal, muito bom. né, a pessoa colocar isso dentro da sua rotina, então você ter o a rotina da massagem
na semana, no mês, isso se transformar em algo que você con você contemple isso no seu dia a dia, que é um momento seu, independente de qual motivo. Então, assim, a gente tem, massagens para quem pratica esporte, então, para a pessoa soltar a musculatura, como eu estava falando, de para gestante, para pós-parto. Ah, então até para quem faz vamos dar um exemplo, alguém está indo para se apresentar em um evento de fisiculturismo. Aham. Lá tem uma massagem que seja É, a para gente tem a isso? massagem desportiva. A massagem desportiva, ela é exatamente para soltar a musculatura. Olha Então, só que maravilha. todo mundo que pratica atividade, vamos supor, vamos falar da musculação, que você falou, mas o Sim, corrida, a musculatura ela fica rígida, né. sim, fica rígida. É, e aí você precisa soltar, existe algo, o ácido lático, me corrija se eu estiver errado, que o corpo produz, isso você solta na massagem, você ajuda, isso traz benefícios para a pessoa no pós-treino, Que né, até na maravilha, evolução dela. É, que e maravilha. aí quem nunca sofreu dor de treino, Isso mesmo, né, isso faz mesmo. parte. Uhum. Então você ter esse carinho, a drenagem, né, que tem benefícios, a massagem modeladora. A modeladora também, Então verdade. são mais de Nossa, 20, muito bom. são mais de 20 tipos de massagem e a cadeira de quick, que fica ali na recepção, que é aquela massagem fala a massagem é o chama de Socorro, UPA. É, a UPA. A socorro. a quick é o UPA, porque quem quer fazer quick é geralmente aquela pessoa que chega de torcicolo, "Ai, não dormi direito, tô com torcicolo, eh, ai, tô com uma dor e 20 minutos eu quero só nessa região". Então, a gente faz também. Que maravilha. E estar dentro do shopping, na cidade da Praia Grande, é ainda um local que as pessoas frequentam muito, né, é um local de grande circulação, Sim, e foi a nossa escolha para essa chegada da marca, que né. maravilha. Muito bom. E é bom até, né, já fica a dica já pro pessoal que gosta de, né, treinar, que vai para campeonato, então você tem que tá com aquela dificuldade, né, porque tem algumas partes que tem dificuldade de, né, "Ai, meu bumbum aqui, tô treinando, mas não é", aí vem o quê? A massagem modeladora, vem a outra Exato, massagem que é a esportiva, né, desportiva. que ajuda até no desenvolvimento, então já fica aí a dica, maravilha. E me fala uma coisa, se a pessoa quiser te achar lá no Instagram, como é que é? Qual que é? Budespa.Litoral Plaza, facinho. Maravilha, facinho. E para poder a gente fechar com chave de ouro, deixa aí uma mensagem para as pessoas, para quem quer empreender, não importa em qual ramo que seja, você que veio do CLT e abriu o seu negócio, né, aquela sensação que você teve, aquela dificuldade que você viu no começo, porque no aquele início a gente fica, né, ai, né, Sim. assim, deixa uma mensagem para esse pessoal, né. Eu acho que tudo passa por um sonho e projeto, né, a gente tem que sonhar, a gente tem que projetar, mas a gente tem que estudar muito. Estude, né, estude o segmento, se é um segmento que ele está em crescimento ou não, se a cidade ou o ponto que você quer abrir é uma ótima opção. Eh, Porque errar, todo mundo vai errar em algum momento, mas o quanto você vai errar, né. Então, você estar mais preparado para solidificar, né, a sua marca, porque tem alguns erros que podem ser evitados, né. Sim, Então, com muito estudo, você sabe, eh, se é um ramo que ele está em desenvolvimento, qual que é a projeção, conhecer as pessoas, a cidade, né. Então, a Praia Grande, eu conheço muito a cidade, então a gente tem um olhar, se eu fosse em outra cidade, talvez você não tenha essa
Fala assim, não sei, não conheço as pessoas, não sei na cidade, não conheço o comércio local. Eh, e pessoas, a gente não é nada sem as pessoas. Então, assim, as pessoas é o que vai te fazer crescer ou não. Então um bom time, né, um bom time treinado, eu acho que isso é o que faz diferença e tira o que tira o sono do empresário, eu acho que é não ter pessoas você sabe quando seu time não tá bom. Sim. Você sabe, você fala: "Nossa, meu time a minha recepção não tá legal, a minha parte de vendas automaticamente não vai estar", e aí o que acontece? Você fica no operacional. E é muito ruim. E aí quando você só hoje eu fico um pouco no operacional, porque assim, você também não ficar no operacional, Sim. você fica sem saber, você fica O que desconexo do que seu tá time, sim. né. Então Uhum. você não vê algumas coisas. Mas quando você só fica no operacional, você não consegue ver marketing comercial, você não consegue crescer, você não consegue fazer parceria. Porque qual que é a nossa diferença? Hoje eu gostaria de ter um tempo só de ficar parceria, pensando na criatividade. "Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou para próximo passo". Então, mas se você não consegue isso, se seu time não tiver bom, não tiver alinhado e você estiver tranquilo pra falar: "Ó, eu tô aqui agora, mas eles estão fazendo um bom trabalho", né. Então essa acho que é a dica, é deixar um time bom pra você não ficar 100% do tempo no operacional. Muito É bom, isso. muito bom. E você sabe quem é que fala de mais isso aí também? O dono do Up, o Eh, ai, mas vejo Flávio, Flávio Augusto, ele fala isso, Flávio que Augusto. o treinamento da equipe, ele falou assim que todo o conhecimento que ele tinha, ele passou para a equipe, porque é importante você ter uma equipe muito bem treinada, preparada, de fato é isso que você está dizendo, É, porque e não porque te ter tira medo do de passar o operacional. não Uhum, não ter medo de também passar o conhecimento. uhum. A gente tem que passar o conhecimento, as pessoas têm que estar alinhadas. E e aí quando você só vive eu acho que assim, você sair totalmente do operacional, principalmente nós que somos pequenos, também não faz tanto sentido, porque daí você fica longe do seu time, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe as dores, você não sabe, você fica, parecendo que o mundo tá perfeito, quando muitas coisas acontecem. Mas você ficar só no operacional, você fica meio que síndico de prédio. Síndico de prédio é Verdade. assim: aconteceu isso. É Tem eu que que fazer resolvo, isso. é isso A mesmo. manutenção. Não Não sei o quê". Aí pode, você é. passa o seu dia de síndico. E às vezes eu me sinto um pouco síndica, eu falei: "Nossa, síndica". E aí vai entrando e entra um, entra outro. E assuntos que você fala: "Meu". Ai, foi engraçado agora, nossa, sim. Sabe síndico de É prédio? Você fica de verdade. síndico. Então, todos os assuntos. Então, o extintor, a energia, não sei o quê, tudo. Aí você passa o dia, você não pensou em nada fora da ali, você não pensou que: "Ai, tá chegando uma data legal, e aí Tem que eu fazer tenho que fazer eu verdade. poderia fazer uma parceria, com uma empresa, Buda para negócio", a gente tem um projeto que a gente chama Buda para negócios, para empresas Sério que mesmo? querem que Nossa, que querem, maravilha. dar para os seus colaboradores essa experiência. Nossa, muito bom isso. E você sabe quem é que faz isso? Ai, como é que é o Paulo Marçal. Sim, O Paulo Marçal, ele fecha parcerias, né, também, que todos os colaboradores dele têm que separar um período para poder ir lá e receber massagem. exato. Eu falei: "Gente, isso é muito É, bom". O cara tem uma mente você ter uma maravilhosa. visão corporativa de empresa, Isso o que que ela mesmo, pode proporcionar para o isso mesmo. colaborador dela, porque tem empresa que esse valor é nada para a empresa. Então Vê, você de fato. proporcionar, uma vez por mês, a pessoa ir fazer uma massagem, Nossa, ela vai perceber que você tá pensando, pensando né. no bem-estar dela, Sentir importante, eu sou você se importante pra sente empresa. valorizado, Uhum. a pessoa geralmente ela tem aquela horinha ali de que ela tá saindo e a pessoa fala assim: "Não, a empresa tá tudo bem, ó, a gente tá apostando em você". E aí você trabalha com a questão do autocuidado, da pessoa estar presente no trabalho,
né, da pessoa focar no trabalho. Então tem Verdade. vários benefícios. Então, a questão do Buda para empresas é um projeto Que maravilhoso. que a gente trabalha E de para a poder, a empresa ela ter acesso no próprio é, a gente tem Instagram, no ela pode WhatsApp, falar com as chamar. meninas, a gente já Ai, que manda, a gente maravilha! já faz personalizado. Então, por exemplo, ai, eu quero que o meu funcionário todo mês ele tenha ou vamos fazer uma parceria de levar as quick massages para dentro da empresa um dia Que específico. maravilha. Então é muito a gente pode adaptar muito a Muito bom necessidade isso, isso é necessário, da empresa. necessário. E as empresas elas estão cada vez mais pensando nisso, tanto para o colaborador quanto para o cliente da empresa, então assim, É, muito bom. Opa, nossa, maravilha. É né. isso mesmo. Então, é um projeto que a gente, foca e deveria focar cada vez mais. Muito bom, muito bom. Tícia, por mim, assim, sabe, eu ficaria mais umas 2 horas aqui a gente conversando, É, porque falando de é muito massagem, né. gostoso, é muito gostoso. Mas a gente tem um período aqui, a Má já até me mandou mensagem aqui, entendeu? Obrigada, Ah, não, não, eu que não, agradeço eu que agradeço a você. oportunidade da gente Nossa, foi dividir e falar um maravilhoso, pouquinho, né, muito bom. do nosso dia a dia, de um pouquinho da minha vida. Espero que tenha agregado alguma coisa, né. Demais, demais, porque tem pessoas que é aquilo que você falou, né, que pensam que massagem é um artigo de É, luxo, só e não só é. se puder Isso finalizar, pode eu dizer, ia só pode dizer. finalizar com isso. A gente sabe que, às vezes, a nossa fachada, ela é bonita, e aí tem pessoas que acham que a massagem não é pra ela, tá. Então eu posso falar que é muito mais barato que um rodízio japonês, É verdade, é isso mesmo, sabe. verdade. Que tem pessoas que a gente sabe que gastam muito dinheiro com comida, com um japonês, Sim, com não sei o quê, com um barzinho, com com pizza, e é pizza. muito é isso mesmo. E assim, a nossa proposta é de ser acessível, né, então os nossos valores, eles são dentro do que essas pessoas costumam investir em outras coisas. Então é muito assim, de você conhecer e de você se dar a oportunidade de se investir em você. Eh, então essa é a nossa, a nossa missão, eu acho, de propagar que a massagem não é um artigo de luxo, tá. A gente fala spa urbano, ou seja, ele tá dentro da cidade, ele tá dentro de um shopping, no nosso caso. Que Você maravilha, pode ir das 10 da manhã até às 10 horas da noite. Então, assim, não tem maravilhoso. desculpa. Domingos e feriados. É verdade, Então, domingos feriados. é mesmo você querer que isso faça parte da sua vida. Só isso. De fato, não, e é de fato isso, porque é lá, assim, que né, na minha visão, quando eu passei de frente, eu falei assim: "Caracas, que lugar lindo", É, deve né, ser que deve ser o caríssimo. o olho da cara. Quando eu fui: "Não, eu vou entrar, porque eu não vou morrer Aham. se eu entrar, né, não vai me matar". Quando eu vi os preços, eu falei: "O quê? Não Sim, eu acredito". É posso. claro, deu 30 minutos, 60, 1 hora e meia, eu falei: "Caracas, eu consigo aqui pôr o meu no que eu posso Sim, pagar aqui a de gente boa". tem massagens a Muito partir de bom. R$ 80, Isso mesmo, né. muito bom. Então, pra grande parte da população consegue sim fazer, e se dá a oportunidade, né. Fazer com a sua mãe, com o namorado, com o marido, faz Pa junto. pacotes, né, também, né, depois que eu fiquei sabendo que tem pacotes, você pode fechar Sim, para quem pacotes, que realmente nossa, incorporam isso na muito bom. rotina, para quem incorpora, faz parte do pacote, porque você tem benefícios, Muito você vai ter mais desconto e tudo mais. maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui. Eu Obrigada, amei ter te conhecido obrigada. pessoalmente, porque eu já amo demais a sua equipe, amo as meninas, sabe, amo receber massagem lá, sabe. Eu até falo eu falo assim para as meninas: "Olha, fique à vontade, tá bom, fique à vontade, Deus quando for". E é aquilo que eu te falei, quando eu vejo que tá terminando, eu falo: "Ah, eu vou lá embaixo, vou ver se tem mais 1 horinha e meia pra me encaixar", porque é muito é um benefício maravilhoso.
É um autocuidado maravilhoso, é um autoconhecimento até. Sim. Muito bom mesmo, tá bom? Muito obrigada por ter Obrigada, vindo, viu? obrigada Gratidão. por me receber. Maravilha. Então é isso, sabe? O daquilo que a gente vai começar, assim como ela falou aqui, acontece quando é para vir a acontecer, ela acontece sem bloqueios. E foi o que houve, né, foi vindo, isso foi havendo, o lugar deu certo, eu queria tal, lugar e foi, tal empresa e foi, e assim vai. Mas tudo tem um começo. E para que você venha ter aquilo que você está pensando aí hoje, você tem que dar o seu primeiro passo. Se você não der o seu primeiro passo de iniciar, de ir lá pesquisar, de saber, de conhecer, não vai sair do papel. Então, pegue isso hoje para você, sabe? Retorne esse vídeo se for preciso. Anote e que hoje você venha dar esse início, tá bom? Para algo que é seu, que você sabe que já faz bem para você e vai trazer benefícios para outras pessoas, assim como ela vem fazendo para outras pessoas, viu? E nós vamos ficar por aqui e até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Te vejo, hein? Até lá.